Olá, amigos que nos acompanham. Meu nome é Milton Bueno Júnior, sou advogado, gestor condominial e bem-vindos a mais um vídeo do quadro Chama o Síndico. Nós vimos nas colunas anteriores um pouco do que são as assembleias de condomínio. Nós vimos também que no condomínio são várias pessoas habitando e coabitando o mesmo ambiente, e não necessariamente há o consenso quanto ao que deve ser feito no dia a dia do condomínio. Essa é a principal função das assembleias gerais, você fazer com que certos itens, quando levados à votação, se tenha a possibilidade de que o consenso e a maioria do entendimento dos condôminos seja o determinante para o dia a dia do prédio. Nós vimos que as assembleias devem seguir para a sua realização um rito formal, edital de convocação, pauta da ordem do dia e outros aspectos. E, no entanto, há ainda um outro aspecto de suma importância para garantir a validade das deliberações de uma assembleia, que é o que nós iremos falar hoje, que são os quórums em assembleia condominial. Mas, afinal, o que é o quórum? O quórum é a quantidade mínima de condôminos ou de frações ideais que devem estar presentes para iniciar uma discussão ou para aprovar um determinado item. O Código Civil deixou que as convenções condominiais estabelecessem o quórum mínimo para cada votação no condomínio. Portanto, para sabermos qual o quórum mínimo ou para votar ou para aprovar um item, vamos buscar na convenção condominial de cada prédio. Antes de seguirmos, vamos lá. Todo quórum nas assembleias eles podem ser tomados por maioria simples, que é a metade mais um dos condôminos presentes na assembleia. Nós temos a maioria absoluta, que é metade mais um do total de condôminos, e nós temos também o quórum qualificado, que esse nós iremos falar mais aqui. Quórum qualificado é quando a lei estabelece, por exemplo, 2/3 ou unanimidade dos condôminos. Por serem itens mais complexos ou assuntos muito mais específicos, a lei tenta garantir que o consenso seja conseguido, que o consenso seja buscado e que isso represente numa votação maior, de tal sorte que seja efetivamente representado ali o interesse da maioria dos condôminos do condomínio. Vamos aqui quebrar um mito. A unidade, ela vota de acordo com a sua fração ideal. Nós notamos no dia a dia um erro muito comum, seja do síndico ou até mesmo das administradoras, que ela considera para cada unidade presente um voto igual para todo mundo. Ora, temos que nos atentar que a lei estabelece que os votos serão proporcionais às frações ideais de cada unidade. Fração ideal é quanto do total do empreendimento o tamanho da minha unidade representa. Ela sempre será um número decimal, por exemplo, 1,4168. Ora, naturalmente que num prédio você tem unidades com um dormitório, 2 dormitórios, uma garagem ou 2 garagens. Essas unidades, por serem maior, pagam uma taxa de condomínio maior, que é proporcional ao tamanho da sua unidade. De igual sorte, se eu pago mais, eu tenho que ter uma contrapartida. Logo, o meu voto será maior, terá um peso maior que das outras unidades. Por isso que a votação ela deve ser a soma das frações ideais e não a soma pura e simplesmente das unidades que ali estão. Ora, pode ter voto que cada unidade represente um voto? Pode. Por isso, de novo, e para fixar bem isso, olhe a sua convenção condominial e veja se lá ela estabelece que os votos serão por fração ideal ou se serão um voto para cada unidade, sempre na convenção condominial que estabelecerá esse critério. De antemão, a legislação diz que os votos serão por fração ideal, salvo se a convenção não estabelecer outro critério.
Na prática, o que nós vemos? Quase que a totalidade dos prédios, os votos são proporcionais à fração ideal. Dessa forma, se atente também na votação e no que estiver na ata. O correto seria que na sua ata se estabelecesse a soma, o cômputo das frações. Por exemplo, favoráveis 16 unidades, que representam 35,57% das frações, e não apenas 16 unidades. Isso feito, então, vamos falar especificamente de alguns quórums qualificados estabelecidos na lei. O primeiro deles, o quórum para início de uma assembleia. Vai começar uma assembleia, se atente que no edital e no próprio Código Civil, ele estabelece que metade mais um dos condôminos, portanto, metade mais um da maioria absoluta dos condôminos, deve estar presente para iniciarmos uma Assembleia Geral. Desta forma, se for um prédio com 100 unidades, você só pode começar a Assembleia se estiverem presentes 51 condôminos ali. Porém, nós sabemos que no dia a dia você colocar 51 condôminos de um prédio de 100 juntos para iniciarmos a Assembleia é quase impossível. Por isso que a lei estabelece que, decorrido um tempo X, que geralmente está na convenção, você pode começar a Assembleia com qualquer número de condôminos. Então, este é o primeiro quórum que nós temos nas assembleias, os quórums para iniciarmos efetivamente cada assembleia condominial. Iniciada a assembleia, nós passamos então à pauta do dia. Dentro dos itens da pauta do dia, nós vamos aplicar em todos eles os quórums que a lei estabelece. Vamos falar primeiro dos quórums, que são aqueles quórums mais simples, mais comuns, que geralmente estão nos itens das Assembleias Gerais Ordinárias, que é a maioria simples. A maioria simples sempre será votada e terá o item aprovado quando se atingir o quórum de metade mais um das unidades ou das frações ideais presentes. Vamos citar alguns exemplos em que a maioria simples é o quórum necessário para aprovar o item. Nós temos lá prestação de contas, temos lá aprovação de manutenção ou reajuste das cotas condominiais, temos lá a maioria simples também para os casos de eleição e eventual destituição de síndico, e nós temos a maioria simples para os casos que são obras necessárias. Obras necessárias são aquelas que impedem a deterioração da coisa ou que conservam a qualidade, que conservam o estado de determinado item. Se for uma obra maior ou mais cara, não se aplica a maioria simples, que é o que nós veremos nos próximos quórums. O próximo quórum é a maioria absoluta. A maioria absoluta, lembrando, ela é tomada sobre o total das unidades. Imaginemos aquele nosso prédio hipotético de 100 unidades, maioria absoluta, então seria metade mais um, 50 mais um, 51 unidades para aprovar. Mas atenção, quando se fala em maioria absoluta, nós temos que nos atentar à existência de devedores. Imagine esse mesmo prédio com 100 unidades e 10 unidades são inadimplentes. Por lei, o inadimplente participa, mas não vota. Logo, a nossa maioria absoluta são 60 unidades. Este quórum, por exemplo, é utilizado para as obras úteis. São aquelas obras que aumentam ou melhoram o uso de determinado bem. Temos ainda um último quórum, que é o quórum qualificado. Esse quórum qualificado, em determinadas situações, pode ser inclusive a totalidade das unidades. Um dos exemplos mais comuns e mais usados no dia a dia é o quórum que se precisa de 2/3 do total da maioria absoluta das unidades. Você usa 2/3, por exemplo, para alterar a convenção, para mudar a destinação de uma determinada área útil, exemplo, uma área de garagem que se quer fechar para utilizar como academia. É possível desde que 2/3 das unidades do total aprovem o caso. Hoje nós vimos um pouco sobre o quórum. No seu condomínio, fique atento agora, a partir de agora, se os quórums são seguidos, se os quórums são obedecidos nas assembleias do seu condomínio. Detalhe importante, a grande maioria das anulações de assembleias são feitas porque os quórums não são
respeitados e não são seguidos. Meu nome é Milton, esse é o Diário Online e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.